Boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas Online 2. Eu sou a Laís, estamos fazendo um filme juntos. Hoje a gente vai falar sobre montagem, mas antes da gente começar a editar o nosso próprio filme, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria, sobre coisas que existem para a gente se situar um pouco historicamente e jeitos de observar os filmes que a gente assiste, pensando agora em como eles foram editados, como eles foram montados, né? A edição é a parte da pós-produção do filme, é onde a gente coloca tudo junto, tudo que a gente filmou, a gente coloca lá todas as imagens, os sons e a gente ali controla o tempo, quanto tempo cada imagem vai durar na tela. É lá na edição que a gente consegue começar a pensar nisso e colocar em prática, quanto tempo cada coisa vai ficar na tela, o ritmo do filme, que imagem vai vir depois de qual imagem. É lá que a gente pensa tudo isso e o filme começa a ficar pronto, o filme começa a ficar com cara de filme, né? Esse é o trabalho da montagem, montar as cenas, montar as sequências, montar o filme, né? E aí, depois disso, vem os efeitos, vem a trilha sonora, vem a correção de cor, vem o processo de juntar todas essas coisas, né? Juntar a correção de cor com o som, com o filme montado, enfim, a edição é isso. A montagem é isso, é trabalhar com o tempo do filme e é transformar o filme em filme, transformar o nosso material bruto, tudo que foi filmado, tudo que foi pensado e feito, em filme. Esse é o grande papel da montagem, o grande papel da edição. E a gente conversou um pouquinho sobre edição lá atrás, né? Nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou do Georges Méliès, que a gente conversou sobre como ele começou essa montagem no cinema dele a partir de um erro, né? Que ele colocou a câmera na rua para começar a gravar, de repente a câmera parou de gravar e voltou a gravar. E nisso estava vindo, sei lá, um ônibus e se transformou numa pessoa, porque parou no meio como se o ônibus tivesse sumido e a pessoa tivesse aparecido no mesmo ponto. E ele começou a usar disso para fazer mágica nos filmes dele, bastante como a gente vê parecido no TikTok hoje em dia, né? Tem bastante disso ali. Então a montagem, ela é bem antiga também, ela não começou hoje, né? Montar os filmes não é uma coisa que começou agora, né? Na década de 20 do século passado, lá na União Soviética, já se estudava muito sobre montagem, né? Então, muita gente ouve falar sobre montagem soviética, sobre Eisenstein, sobre outros nomes. E hoje a gente vai falar aqui sobre um experimento que foi realizado nessa década em termos de montagem soviética, que é o experimento Kuleshov, né? Kuleshov foi quem conduziu esse experimento e no que ele consistia? Tinha uma imagem de um homem seguida de uma imagem de um prato de comida. Uma imagem de um homem seguida da imagem de uma criança. Uma imagem de um homem seguida da imagem de um caixão. E o experimento consistia em que, quando você assistia essas cenas, ver o homem, ver a sopa, ver o homem, a cara dele transmitia fome. Depois, com a criança e o homem, a cara dele transmitia outro sentimento. Com o caixão e o homem transmitia tristeza. E por aí vai. E só que, no entanto, era sempre a mesma imagem. O homem nem viu o que ele estava vendo. Isso foi feito na montagem. Então eles simplesmente filmaram o homem parado com uma expressão neutra e na montagem colocaram essa imagem do lado da sopa, do lado da criança e do lado do caixão. Ele não estava vendo, então ele não fez reação nenhuma àquelas imagens. Mas uma imagem posta do lado de outra imagem cria uma terceira imagem dentro da cabeça de quem está vendo. Esse é um experimento bastante interessante para a gente começar a pensar a edição, né?
para a gente começar a pensar em que imagens eu vou colocar no meu filme e ao lado de quais imagens essa imagem estará, para o que isso vai gerar em quem está assistindo o meu filme, né? Então, é bastante legal a gente ter esses panoramas históricos de coisas que aconteceram em termos de edição, em termos de cinema, em todas as áreas, mas é legal também a gente prestar atenção no que está acontecendo hoje, no que está acontecendo um pouco mais atualmente. E é legal a gente reparar quando a gente assiste os filmes que tem filme que é feito para montagem não aparecer, para você embarcar completamente na história, e tem filme que é feito para montagem aparecer, para causar um estranhamento em quem está assistindo. Como que isso é feito? Bom, um filme de ação como Matrix, por exemplo, tem muitas cenas de luta, cenas onde vem gente vindo de diversos lados, e o protagonista ali no meio lutando com todo mundo, tem close, tem diversos tipos de plano e a luta acontecendo, e para ficar dinâmico tem bastante corte. Só que você assistindo não percebe, porque o personagem está correndo para cá, corta. E para uma coisa que está indo para fazendo o mesmo movimento, corta. Eles cortam pelo movimento, eles cortam pelo ritmo da cena que está acontecendo. Então tem bastante corte, mas você não percebe porque é tanta coisa acontecendo que os cortes ajudam aquilo a ficar mais dinâmico e você entrar dentro da história. Então é uma cena de ação. Tem alguns cortes e a gente não percebe porque a gente embarca totalmente na história. Diferente, por exemplo, do que acontece no filme Acossado, do Godard, onde ele utiliza de jump cuts para lembrar o tempo inteiro ao espectador que ele está assistindo um filme. Ele não embarcar naquilo completamente como se fosse verdade, mas sim lembrar o tempo inteiro que está assistindo um filme. O que é um jump cut? É um corte que dá a sensação de que a imagem está pulando. Então, a gente tem uma mesma cena, um homem e uma mulher conversando dentro do carro, e a gente tem a impressão que essa imagem fica pulando, porque ele tira alguns frames de dentro de uma cena e apaga e gruda aquilo que sobrou. E realmente dá essa impressão de pulo, de saltos no tempo dentro dessas imagens. Isso pode indicar tanto passagem de tempo e também serve para nos lembrar, como foi usado nesse filme, nos lembrar o tempo inteiro que estamos assistindo um filme. Bom, tudo isso é só uma introdução para a gente começar a pensar sobre montagem, sobre o que existe, sobre o que já foi feito, sobre o que já foi realizado. A minha dica é que a gente sempre agora assista filmes e preste atenção na montagem deles. Ela foi feita para aparecer, ela foi feita para não aparecer, para eu embarcar completamente na história. E se sim, como isso foi feito? Às vezes a gente não tem todas as respostas prontas em livros ou na internet, mas a gente consegue observar e dar observação de falar, o que eu tô vendo? A gente já tira bastante conclusão, a gente já aprende bastante coisa. E, bom, por hoje é isso, é só realmente uma pequena introdução para na aula que vem a gente começar a, de fato, editar o nosso filme. Então, na aula que vem, a gente vai editar o nosso filme e depois, na outra aula, a gente vai falar o que fazer com o filme pronto. A gente está na reta final, eu estou muito empolgada, estou gostando bastante do que eu estou recebendo de feedback de vocês. E vamos que vamos, um abraço e até semana que vem.